Número do item: SCP-179. Classe do objeto: anteriormente classificado como Safe. Depois de várias análises, foi reclassificado como Talmiel. Procedimentos especiais de contenção: SCP-179 permanece fora do alcance de grupos de interesse atualmente conhecidos, incluindo a Fundação. Todos os esforços de contenção devem ser focados em um encobrimento de omissão de grau 3, juntamente com o desencorajamento ou sabotagem de missões de exploração e pesquisa, que tenham o intuito de estudar o espaço cismercuriano e as órbitas que passam por ele. Descrição do objeto: SCP-179 é uma entidade humanoide localizada a uma distância constante de aproximadamente 40 mil quilômetros da região polar sul da fotosfera solar, travada no eixo de rotação do Sol. No entanto, ele não o orbita. As gravações mais recentes de SCP-179 indicam que ele parece manter uma órbita contínua em torno do centro da galáxia. Por meio do esforço combinado de 43 anos de pesquisa contínua, a aparência externa de SCP-179 foi definida como uma mulher humana, de grupo étnico indeterminado, entre 20 e 40 anos de idade. Toda sua superfície corporal é coberta ou composta por um material preto fosco. Seu cabelo parece ser composto por esse mesmo material. Mede mais de 34 km de comprimento e é constantemente empurrado pelo vento solar. No entanto, essa parte de SCP-179 parece refletir quantidades variáveis de luz solar. Este reflexo sendo um fenômeno que indicou a sua existência aos astrofísicos da Fundação na década de 1940. Várias marcas ou tatuagens são colocadas ao longo da sua linha média corporal. A julgar pelo seu brilho, essas marcas podem ser de composição metálica e de um tom dourado. Essas tatuagens incluem vários símbolos que foram identificados como aqueles que representam tipicamente o Sol e os 6 planetas mais internos do Sistema Solar, de acordo com a alquimia medieval, incluídos nessa ordem. O símbolo alquímico do ouro, regido pelo Sol, localizado na testa, logo abaixo da linha do cabelo. O símbolo alquímico do Mercúrio, regido pelo planeta de mesmo nome, sobre o nariz circulando os 2 lados. O símbolo alquímico do cobre, regido pelo planeta Vênus, localizado entre as extremidades médias de suas clavículas. O símbolo alquímico do antimônio, regido pelo planeta Terra, com a forma anatomicamente correta de um coração humano, colocado sobre o local onde o coração estaria uma mulher humana, com a mesma idade aparente e proporções corporais. O símbolo alquímico do ferro, regido pelo planeta Marte, na região abdominal superior. O símbolo alquímico do estânio, regido por Júpiter, na região abdominal inferior. Parte de um símbolo final na região pélvica, embora a anatomia dessa região torne uma observação dificultosa. Tem-se a hipótese que o símbolo alquímico do chumbo, regido por Saturno, também está presente, se completando na região do períneo. SCP-169 mantém o seu lado ventral orientado para a Terra, na maioria da parte do tempo, mas observou-se que ela olha para outras áreas ocasionalmente. Em SCP-179 foi reclassificado como Talmiel. Todo pessoal envolvido com um nível de autorização abaixo de 4 será promovido ou realocado para se enquadrar nessa nova classificação, dependendo de sua relevância para a vigilância contínua e operações de encobrimento, conforme orientado pelo pesquisador-chefe atual para SCP-179. Todo pessoal realocado estará sujeito a terapias de redação de memória ou a amnésicos de classe D, em um grau de autodosagem, com um efeito retrógrado no máximo de 10 anos de experiência, dependendo do tempo gasto trabalhado em SCP-179 e de sua reclassificação. A existência da SCP-179 estará sujeita a uma campanha de neutralização e obstrução de inteligência, padronizada e de desinformação orbital, de acordo com o protocolo de omissão 4. A maioria da documentação relacionada a SCP-179 foi classificada como nível 4. Quaisquer outros dados relacionados a SCP-179 foram classificados como nível 5, Talmiel, e serão disponibilizados apenas para o pessoal autorizado. SCP-179 é sensível a toda a radiação no espectro eletromagnético. Inteligente, é capaz de se comunicar por vários meios anômalos,
mas não se limitando a interferir em ação de rádio. Apenas uma instância de comunicação de SCP-179 com os funcionários da Fundação ocorreram até agora, onde SCP-179 provou ser fluente em francês. Com esse contato, não resultou em nenhuma declaração clara das intenções de SCP-179 em relação à Fundação e à sua missão. Todos os esforços devem ser feitos para evitar o contato de quaisquer grupos de interesse conhecidos com o SCP-179. Operações de desinformação e outras medidas provenientes foram implantadas. A maioria dos movimentos registrados, realizados por SCP-179, foram relacionados a ameaças extraterrestres, tanto de natureza anômala quanto não anômala, em uma colisão ou curso de inserção orbital com a Terra. Esses itens ameaçadores foram identificados como capazes de causar eventos catastróficos de impacto diverso nas sociedades humanas e na vida terrena em geral. Se o impacto com a Terra ou inserção orbital ocorrer sem resposta adequada à contenção por operações da Fundação, esses itens de interesse podem ser capazes de causar cenários de fim do mundo. SCP-179 geralmente abordará um item ou mais itens de interesse apontando para eles, com um braço. Quando mais de um item de interesse estiver presente, será capaz de gerar membros adicionais anatomicamente idênticos aos seus braços, conforme necessário. Os dados da pesquisa indicam que SCP-179 realizará outros movimentos específicos para cada item de interesse abordado, como levantar dedos diferentes ou mover seus braços de uma série de padrões ainda indecifráveis, em intervalos fixos. Os limites das capacidades de SCP-179 não foram claramente determinadas. Embora SCP-179 tenha sido capaz de detectar objetos potencialmente perigosos além da região transneptuniana, essas ameaças foram potencialmente detectadas por outros sistemas de vigilância e exploração, ou pelo menos 3 casos separados eram vistos a olho nu da Terra. No entanto, eles não foram imediatamente reconhecidos como ameaças. Foi hipotetizado que SCP-179 pode apenas detectar e reagir a ameaças ativas, que permanecem detectáveis por outras partes observadas. Embora seja capaz de determinar infalivelmente sua natureza prejudicial, todos os itens de interesse que se aproximam da Terra dentro do espaço cisneptuniano, que tenha considerável capacidade destrutiva, foram dados por SCP-179 sem falhas. Como tal, SCP-179 continua a ser o sistema de alerta precoce mais confiável que a Fundação possui para detectar objetos, quando possível prevenir incursões potencialmente perigosas no espaço pesquisado. SCP-179 é capaz de detectar potencialmente quais objetos interplanetários representam uma ameaça para a Terra, a humanidade e a sua biosfera, o que torna um recurso crítico para o projeto de Sistema de Alerta Precoce Orbital composto da Fundação, que atualmente envolve vários SCPs, bem como vários funcionários integrados, em diferentes agências espaciais e consórcios internacionais relacionados à exploração espacial. Todos os dados de interesse relacionados ou obtidos por meio de SCP-179 serão marcados no Sistema de Alerta Precoce Orbital composto da Fundação, que serão considerados informações de alta prioridade para os membros da Fundação. Movimentos notáveis registrados de SCP-179. 13 de dezembro de 1940. Primeiro movimento registrado de SCP-179. A entidade que havia permanecido com os braços cruzados levanta o braço em direção a um objeto interplanetário não detectado anteriormente em rota de colisão com a Terra. Após o seu impacto em um evento que significou intensamente com grandes quantidades de secreção mucosa anômala e deixou mais de 1.300 mortos, que combinados com fenômenos anômalos relacionados a após o ocorrido, o SCP-179 voltou à sua posição original. 22 de setembro de 1942. O sexto movimento registrado de SCP-179. A entidade levanta o braço em direção a um objeto em rota de colisão com a Terra. O item de interesse falha perto de Auckland, Nova Zelândia, em 4 de outubro de 1942. O item se separa com um impacto em vários dispositivos de natureza mecânica. Após isso, a SCP-179 retorna à sua posição original. De
1900 e 18º movimento registrado de SCP-179. A entidade levanta o braço direito em direção a... Até esta data, a entidade manteve um dos seus braços principais, mudando de um para o outro, conforme necessário, apontando na mesma direção. 1º de março de 1949. 23º movimento registrado de SCP-179. A entidade levanta o braço em direção ao asteroide, que adotou uma rota de colisão com a Terra. A Fundação usa uma combinação de vários objetos SCPs para lançar um veículo interplanetário controlado remotamente, que atua com um cabo de reboque gravitacionário. Esta missão é anunciada com sucesso em 5 de março de 1951. Nesse momento, SCP-179 retorna à sua posição original. Nota: os elementos de levantamento observaram que a entidade executou um movimento que poderia ser um aceno de cabeça. Pedido de reclassificação para Euclídeo, arquivado e negado. 13 de dezembro de 1998. Movimento número 403 registrado de SCP-179. A entidade para de observar a Terra por 2 dias e 13 horas, quando olha para o sistema de Júpiter. Quando esse intervalo termina, SCP-179 olha para a Terra novamente. 9 de 9 de 2002. Movimento número 487 registrado de SCP-179. A entidade aponta para uma arma dimensional, armada, lançada da área 8 da Fundação, para testar as capacidades de detecção do SCP. O item permanece em uma configuração, preparada por alguns minutos, pronto para ser lançado em um local de teste da Terra. Não é identificado por SCP-179, até que esteja a 3.670 km acima da superfície terrestre. Quando o SCP-179 reage àquilo como uma ameaça, aponta o dedo para ele. O dispositivo posteriormente estava configurado na configuração de espera, redirecionado para o seu alvo principal. Ainda em transição do cinturão de Kepler, SCP-179 retorna para sua posição anterior. 16 de 10 de 2003. O contato com SCP-179 é feito por meio de uma sonda. Encerrando transmissão.